Como a reforma tributária ou a simplificação tributária no país interfere na vida do município. E os secretários municipais de Finanças e Economia de todo o Brasil estão, obviamente, discutindo aquilo que foi aprovado ainda em primeira votação na Câmara e está no Senado. Uma série de questões, o Everton Basílio discute com os secretários estas repercussões. Para as pessoas entenderem, nós temos a unificação de um tributo. Hoje o Estado repassa a cota do ICMS, daquilo que a gente vende de mercadorias e serviços, e o município institui a sua alíquota de 2% sobre o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Lá eles unificam tudo. Isso gera uma outra realidade? Perfeito, né? Na verdade, a unificação, a simplificação, eu acho que é algo realmente importante para o Brasil entrar de vez numa simplificação para o empresariado e tudo mais, né? Então a gente vai ter o IVA, né, o Imposto de Valor Agregado, que vai ser composto pelo conjunto de 3 tributos federais, PIS, COFINS e o IPI, que vai formar o CBS, né, Contribuições de Bens e Serviços, e aí sim, igual você falou, o IBS, né, que é o Imposto de Bens e Serviços relacionados à unificação do ICMS e do ISS. Preocupa, né, Nelson? Porque a forma que foi aprovada, a gente não tem nem qual o valor da alíquota, como é que vai ser feito a parte de repasse para os municípios, nem para o Estado tem ainda como é que vai funcionar. Então a gente está no escuro. Segundo um levantamento da própria Confederação Nacional dos Municípios, ao longo prazo, pelo estudo deles, Bauru vai ter um incremento de receita, mas é algo preocupante porque, por exemplo, no ISS, as grandes empresas que contribuem em Bauru, que fazem o pagamento desse imposto em Bauru, são prestadores de serviços, normalmente eles estão aqui, né? E agora vai ser cobrado no destino. Como é que vai funcionar? Quanto a gente vai perder? A gente vai ganhar de um lado, mas e a nossa perda de arrecadação? Qual vai ser o valor? Então é algo que a gente está tentando acompanhar, está verificando agora no Senado se vai ter alguma modulação, se vai ter alguma alteração. Já estão falando que vai ser feita uma parte, a outra parte que está controversa vai ser estudada para uma aprovação posterior. Então cria sim um sinal de alerta para a gente verificar o que vai ser, se vai ter impacto, se vai ter alguma compensação para os municípios em caso de perda de arrecadação. É algo preocupante, mas assim, o que dá uma tranquilidade também. Não é de imediato, né? A partir de 2026 vai iniciar de forma gradativa até o final de 2033. Essa situação do destino, né, que hoje é cobrado na origem, é a transição de 50 anos, então é algo ali que vai ter uma fase tranquila, vai surgir várias leis complementares nesse período. E a gente tem que acompanhar, verificar e lutar. Vários secretários, igual você falou, a gente tem bastante contato, todo mundo está apreensivo, porque no final está todo mundo no escuro. Qual vai ser, o que vai acontecer para os municípios? A gente tem que manter o equilíbrio, a gente tem despesas fixas, e o que vai contemplar essa perda de arrecadação? Lembrando que hoje o ICMS, lógico, da cota repartida pelo Estado, e o ISS, que envolve aqui as questões locais, eles formam 2 bases muito significativas da vida do município. Como falar, aí você tem as despesas fixas já estabelecidas, embora tenha uma transição para saber depois como fica a conta pós-reforma. Perfeito. O ISS e o ICMS correspondem a mais de 30% da arrecadação do município. Então a gente está falando de um valor significativo da arrecadação, né? O ICMS é o maior imposto e o ISS, ao longo do tempo, a gente aperfeiçoando a cobrança de forma justa e correta, se tornou também um grande imposto de grande importância para o município. Tem a parte também com relação ao Fundeb, como é que vai funcionar da cota parte do ICMS, vai manter, a parte vai ocorrer alguma alteração na parte da constitucionalidade dos 25%, né? Tem algumas questões, às vezes, aí que estão tentando verificar a unificação lá dos 25, mais os 15 da saúde, gastar 40 com os 2. Tem algo até que pode depois influenciar nas próprias despesas do município. E uma situação que serve de alerta, assim, a possibilidade do IPTU ser feito por decreto, não mais por lei. Será que já não é uma forma de falar ao município, vou tirar um pouquinho de você aqui, mas eu estou te dando uma ferramenta aqui, se você precisar fazer uma compensação de tributos, para você fazer. Então é algo assim, não é a ideia sempre, mas no futuro qualquer
poder executivo de qualquer município tendo esse poder na mão de por decreto, fazer sem uma discussão com a Câmara, é algo perigoso. A discussão com a Câmara é sempre sadia, você de repente verifica uma situação que você não pensou. Então essa situação também do IPTU preocupa. O porquê foi colocado isso? Foi já pensando numa certa compensação para os municípios? Espero que não. Aí no caso do IPTU, que hoje é fixado por lei, inclusive nas revisões, aqui no município, inclusive, a gente tem um avanço para mencionar, né? Ao contrário do histórico lá de trás, a cada 3 anos tem lei orgânica, já era esta regra, mas aplicável à atualização necessária da tabela, quanto vale os imóveis naquele período sem mexer em alíquota. Se eu entendi direito, a ideia da reforma da Previdência não é mexer em alíquota, mas nesta base de valores quando houver eventualmente distorções. Exato. Você não vai ter mais... Como que vai funcionar a planta genérica de valores que é previsto, igual você falou, de 4 em 4 anos? A gente não vai precisar mais ter a discussão com a Câmara, verificar, fazer, se por um simples ato de decreto a gente vai alterar todos os valores da forma que achar, sem uma discussão. Lógico, você fica mais tranquilo de fazer essa situação, mas eu acho preocupante. Acho que toda discussão é bem-vinda. Quando se pensa no município, todo mundo debatendo e discutindo um assunto agrega. Então, o porquê foi colocado isso na reforma tributária se em nenhum momento nem se discutiu o IPTU, né? Então, igual eu falo, o próprio arcabouço cria uma situação de déficit orçamentário para a União. A simplificação ela é bem vista e tudo, mas até quanto também não é uma forma de a União conseguir manter o equilíbrio orçamentário e fiscal dela com esse agrupamento de tributos e, posteriormente, penalizar os estados e municípios que acabam cada vez mais ficando com mais serviços, com mais atribuições, e você, de repente, mexendo nessa receita que, às vezes, já está meio estrangulada ali com as despesas fixas. Então, é preocupante. A gente tem que acompanhar, a gente tem que lutar, tem que verificar o que a gente está junto com a Frente Nacional dos Prefeitos, que tem um grupo, a própria Confederação Nacional dos Municípios tentando debater esse assunto. E eu acho que é um ponto importante. Bauru pode ser afetado, sim, né? Os contribuintes também, os prestadores de serviços, principalmente... Os pequenos, né? Pequenos, que hoje tem uma alíquota aí de 2%. Exato. Podem ser realmente... Então, é para todo mundo ficar de olho. Igual a gente falou, a gente tinha uma fase de transição longa, que dá para a gente pensar com calma e verificar essa situação para que ninguém seja penalizado. Um tema quase nacional aqui, que daria uma matéria mais para finalizar, o chamado Pacto Federativo, né? A União reconhece, de um lado, que a vida é nos municípios, mas quando vai tratar de reforma, tenta simplificar a vida dela. Para a economia é bom, simplificação é sempre bom, desde que não transfira a responsabilidade, como no caso dos pisos da enfermagem, da educação, que dá uma canetada lá, um voto lá, e o efeito acaba caindo aqui sobre as contas. Exatamente. Perfeito seu exemplo. O piso da educação, o piso da enfermagem, igual eles vão repassar um valor relacionado ao piso da enfermagem, mas e os aposentados? E o impacto previdenciário em todas as cidades, não só em Bauru? Isso não foi previsto. Até quando realmente esse complemento do piso da enfermagem vai vir? Beleza, vai vir por um período, vai se manter? Se manter, ok, começar a fazer essas alterações, mas impacta totalmente no orçamento. Não é só o piso, tem a Previdência. Exatamente, então mexe tanto na receita agora com a reforma tributária, quanto na despesa das prefeituras com esses pisos, com essas alterações. Muito obrigado ao Everton Basílio, sempre colaborando conosco na discussão pública dos temas que estão por vir também, como a reforma ou a simplificação tributária em discussão no Congresso Nacional, como queiram.